Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, graça e paz, paz do Senhor Jesus, shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta noite de sexta-feira, muito chuvosa aqui em Manaus, né? Uma chuva aí durante toda a semana, mas as chuvas são bênçãos também, né? Tem pessoas que precisam e necessitam dessa chuva. Eu quero pedir perdão aos nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham, pois nós tivemos aí alguns dias parados, ainda estou com a voz um pouco abatida, um pouco rouca, né, dessa virose que tem se espalhado, e hoje nós já estamos melhor e voltamos a trazer aquela palavra, o café com fé, palavra de meditação, tá bom? Quero pedir a você que nos ajude compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, mandando sua mensagem, seu like, compartilhe para ajudar aí a divulgar a palavra de Deus. Eu trago hoje uma meditação muito importante da palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Livro de Eclesiastes, né, o livro da sabedoria, o livro de Salomão. Eclesiastes no capítulo 12, é uma passagem bíblica muito conhecida, que retrata a respeito da juventude, da velhice e da morte do homem. Diz assim o versículo 1 do capítulo 12: Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Em outras traduções, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens valentes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os olhos que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se abaixarem, como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e aparecer o apetite. Eu quero parar por aqui para nós meditarmos um pouquinho nessa palavra que eu trago para mim e para você, para meditarmos nessa noite, nesse final de semana. Salomão, ele traz um conselho para mim e para você, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa mocidade aqui não está praticamente se referindo à idade, mas vamos usar esse dueto, né, de idade e de experiência. Mas ele fala no texto: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele está falando que Deus, ele nos dá a vida por etapas. Nós somos crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos já de dias de idade. E aí depois disso aí vem a nossa morte, a nossa partida. E em cada etapa dessa vida, Deus nos dá a oportunidade para que nós venhamos buscar, lembrar. Aqui ele deixa um lembrete para nós: lembra-te do teu Criador, enquanto tu tem consciência, enquanto tu tem vida, enquanto tu tem força. Aí ele começa a detalhar aqui um acontecimento na vida do homem, da mulher. Quando se trata aqui do homem, está falando do gênero humano, de que vai chegar dias em que nós não vamos ter mais prazer de viver. E quantas pessoas hoje já não têm mais prazer de viver? Quantas pessoas já vivem hoje sem um motivo? Eu tenho observado aí nas redes sociais artistas famosos morando em mansões, em apartamentos luxuosíssimos, carrões importados. Hoje mesmo vi
uma reportagem sobre um rapaz muito famoso, humorista, que está com uma depressão, não tem prazer de viver, e ainda é novo, ainda é jovem. E Salomão, ele fala para que nós venhamos buscar a Deus e lembrar do nosso Criador enquanto somos novos, enquanto temos força de caminhar sozinho. Ele diz: antes que venham os maus dias. Que maus dias são esses? Aqui eu vejo duas colocações: os maus dias e os anos nos quais você vem dizer que não tem prazer. Os maus dias podem ser aquele dia que você foi fazer um exame e o resultado do exame deu ali positivo para uma doença muito grave. Os maus dias pode ser aquele dia que teu filho, que a tua filha abandonou a tua casa e foi embora para a rua viver uma vida dissoluta, viver uma vida de droga, de álcool, de prostituição. O dia mau pode ser aquele dia em que teu esposo ou a tua esposa te abandonou, foi embora da tua casa e deixou você sozinha, sofrendo. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador antes que um momento ruim chegue na tua vida. Lembra-te do teu Criador antes que chegue esses momentos. Porque se você se lembrar do seu Criador, pode até ser que esses momentos aconteçam na tua vida. Pode até ser inevitável esse momento. Mas também você vai ter um auxílio ao seu lado. E não é um auxílio de homem. Se Salomão está dando um conselho dizendo: lembra-te do teu Criador, é porque ele vai estar ao teu lado no momento da angústia. Ele diz assim: se tu passares pelas águas, eu passarei contigo. Se tu passares pelo fogo, eu também passarei contigo. Mas se nós deixarmos o Criador de lado, vai chegar um momento aqui, ele começa a falar da velhice. Ele diz: antes que venham os anos dos quais eu venho a dizer, você vem a dizer, não tenho mais prazer. Antes que se escureça o sol, ele está falando da sua visão. Antes que você já não consegue enxergar direito para sair, para ir para onde quer. A palavra de Deus diz, se eu não me engano também Provérbios, que quando eu sou novo eu vou para onde eu quero, mas depois que eu chego a uma certa idade eu vou para onde as pessoas querem. As pessoas me levam para onde elas querem. Então eu tenho que me lembrar do meu Criador antes desse momento difícil, para que Deus possa me auxiliar na minha velhice, para que eu possa ter uma velhice de paz, para que eu possa ter uma velhice alegre, para que eu possa ter uma velhice satisfatória juntamente com os meus filhos, com os meus netos, com a minha família. Antes que venham os maus dias e os anos que você já não coma direito, é isso que ele está dizendo aqui. Antes que escureça o sol, a lua, as estrelas e se tornem as nuvens da chuva. Ou seja, o tempo não vai ficar bom para você. Quando o tempo estiver ruim para você, é nesse momento que você tem que lembrar do seu Criador. Enquanto você tem vida, enquanto você pode andar, enquanto você está de pé. No dia em que tremerem os guardas da casa. Quem são os guardas da casa? São as duas bases que nós temos, as pernas. Quando você não tiver mais forças para caminhar, lembra-te do teu Criador. E se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores. Ele está falando de um homem. Os moedores são os dentes. Uma certa idade, os dentes caem, os dentes já não existem. Aí Salomão diz: ou cessarem os moedores, por já serem poucos. Além de ser pouco, eles cessam. Eles não nascem mais, eles não vão se renovar mais. Então esse é o conceito de Salomão. E os que olham pela janela se escureceram. A tua visão, tu não terá mais visão longa para enxergar diante de uma janela. Então Salomão está nos dando aqui, olha, e as duas portas da rua se fechem por causa do baixo ruído das mordeduras. Se você não tem nada para mastigar, sua boca fica fechada. Se você não tem mais dentes para mastigar, para moer, você perde a vontade de comer, você perde a vontade de viver. Então,
O conselho de Salomão é: lembra-te do teu Criador enquanto você tem força, enquanto suas pernas têm força, teus braços, tuas mãos, enquanto você enxerga bem. Porque se você cair no leito de enfermidade na velhice, Deus será o teu refúgio e a tua fortaleza. Se você cair numa enfermidade, esses dias eu passei muito difícil com a minha esposa e meu sogro, pegamos uma virose muito terrível e nós ficamos fracos. O corpo enfraquece. Mas eu te peço nessa hora, medita nessa palavra. Lembra-te do teu Criador enquanto você pode caminhar sozinho, enquanto você pode comer sozinho, enquanto você pode caminhar sozinho. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa é a palavra de meditação de hoje. Que você possa parar um pouquinho, para esse corre-corre da vida e lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes 12, versículo 1 em diante. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.